Meus irmãos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Domingo passado eu falei que de repente o quê? Houve um retorno. Hoje, nós vamos usar o mesmo texto, mas com uma outra abordagem, falando que de repente ocorreu um reencontro. Um reencontro entre um pai e um filho. E eu gosto dessa parábola, e eu queria que você entendesse que a história aqui narrada em Lucas 15, não é uma história verídica, não é que existiu um pai, dois filhos, não. Jesus criou uma história para ensinar princípios. Jesus era um extraordinário contador de histórias. Ele pegava elementos da vida comum do povo e criava uma história. E ele fez isso muitas vezes ao longo dos evangelhos. E aqui agora, ele pegou algo muito comum, uma família. Um pai, um filho, e dali criou uma história, para nos ensinar um princípio. E nessa história, fica muito claro que os personagens, né, da história, que são o pai, o filho mais novo e o filho mais velho, o pai representa Deus. E Jesus contou essa história para apresentar quem é Deus. Para apresentar uma face do pai, uma característica do pai. E também ele contou essa história para mandar um recado para os fariseus, porque os fariseus ali eram representados pelo filho mais velho, mas também ele quis falar um pouco de nós, porque o filho mais novo representa a gente. Os não judeus, ou aqueles, né, que estão ingressando no reino de Deus. Nós somos os filhos mais novos. Então essa parábola, essa história, ela é rica de princípios. E eu quero aqui nos próximos 25 minutos trazer alguns princípios para ajudar você a entendê-la. Então acompanhe comigo a leitura, Lucas 15, do verso 11 a 21. Eu creio que só em ler o texto tu já vai ser abençoado. A partir da leitura, Deus já vai falar com você. O texto diz o seguinte: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as comidas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me colocarei a caminho de casa e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o avistou, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Amém. Meus irmãos, essa história que Jesus contou, eu queria que você guardasse isso. Essa é a primeira parte importante da mensagem. Jesus queria apresentar quem é uma face do Pai. Jesus queria apresentar um pouco de quem é o Deus, o Pai, o Salvador, quem é o Deus. E ele contou a parábola para apresentar uma face de Deus. E nessa face, nós percebemos que Deus é um Pai que ama. Um bom Pai.
é um pai amoroso, um pai que dá liberdade ao filho, inclusive liberdade para fazer o que é errado. O pai, na história, Jesus deixou claro que o pai fez o que a maior parte dos pais não faria. O pai deu a herança, porque Jesus quis mostrar um pai que dá liberdade de escolhas, mesmo sendo elas ruins. Olha aqui, meu irmão, talvez muitas coisas deram errado na tua vida por causa das tuas escolhas. Não foi Deus que proporcionou aquilo na tua vida, mas Deus permitiu você usar a tua liberdade mal. Usar a tua liberdade talvez de forma impetuosa, impulsiva, indevida, enfim. Mas Deus é um pai que te dá a liberdade de fazer escolhas, e por vezes você faz más escolhas, como foi aqui nessa parábola. O filho escolheu mal. E a parábola ela tem um final feliz. Você já leu aqui o final, você já sabe como termina a história. E isso, meus irmãos, deve te alegrar, porque o final da história vai ser feliz, amém? Uou! O final da história é feliz. Mas porém, como toda história que tem final feliz, a história não é feliz o tempo todo. Não é verdade? Todo aquele filme que tem final feliz, antes do final tem luta, tem dor, tem gemido, tem dificuldade, tem confusão. Pois bem, nessa história também teve. Jesus começa dizendo que na história tem um distanciamento. O filho decide ir para longe. O filho não só pegou o dinheiro, não só pediu herança, o filho foi para longe. Jesus quis dizer o seguinte: olha, quando as pessoas se rebelam, rompem, elas não só se afastam, elas vão para longe. E ao longo da vida eu tenho visto muitas pessoas irem para longe do Pai. Começam a sair de fininho, ficam um pouquinho afastados, mais um pouquinho, e daqui a pouco estão longe de Deus, longe da família na fé, longe da igreja, longe das atividades, e às vezes ficam se auto-enganando. Não, eu estou firme com Deus, eu estou firme na fé. Está firme em nada, está longe, está distante, o coração foi para longe, parou de ler a Bíblia como orava antes, parou de buscar como buscava antes, parou de servir como servia antes, parou de cooperar como cooperava antes, parou, foi diminuindo, se afastando. E na história, incrível isso, parece que quanto para mais longe ele ia, mais rápido ele gastava o seu dinheiro, ele fazia bobagem, ele acabou ali, enfim, os recursos, e ele passou a não ter mais nada. Nesse tempo de pandemia, meus irmãos, eu tenho dito aqui muitas vezes, o distanciamento social levou muitas pessoas a se distanciarem de Jesus, levou muita gente a se distanciar da igreja, da família na fé, do ministério, do serviço, da vida com Deus, foram se distanciando. Cuidado com isso. Muita gente foi se distanciando. Meus queridos, quando alguém se distancia, eu tenho falado com algumas pessoas que dizem o seguinte: pastor, eu estou distante da igreja, mas não de Deus. Cuidado, isso pode ser um grande sofisma. Pode ser um grande engano. Cuidado, porque o distanciamento te aproxima mais e mais do pecado, e te distancia mais e mais dos propósitos de Deus, do povo de Deus, da família de Deus. Mas antes do final feliz, que nós sabemos que a história termina com um final feliz, além do distanciamento, também tem um momento de sofrimento. Jesus não contou isso por acaso. Não, ele quis dizer o seguinte: olha, quando alguém se distancia do Pai, se afasta da casa do Pai,
ele não só se distancia, mas ele também vai sofrer. Porque nessa história que Jesus contou, Jesus colocou o sofrimento como um elemento presente. Para um judeu, meus irmãos, a coisa mais humilhante que podia acontecer era ele cuidar de porcos. Os judeus não comiam porcos, não criavam porcos. Os que criavam eram, em tese, de outros povos. E Jesus disse: olha só, esse personagem, esse filho pródigo, que é você e eu ali, figurado, ele perdeu a dignidade, porque ele foi fazer o que ele mais detestava, o que ele mais tinha pavor. Ele foi fazer o que? Cuidar de porcos. E não só cuidar, ele passou a ter inveja dos porcos, porque os porcos tinham comida e ele não tinha. E diz o texto, olha só o exemplo de Jesus. Jesus disse: ele queria comer a comida que os porcos comiam. Olha o suprassumo do sofrimento, da humilhação. E meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Tudo começou porque o filho resolveu fugir, ir para longe. E ao ir para longe, ele começa a sofrer. O sofrimento é resultado do afastamento de Deus. E aqui, meus irmãos, no sofrimento, eu queria te lembrar de duas coisas. Primeiro, olha o que eu vou te falar agora aqui, presta atenção nisso. Quando você planeja pecar, quando você pensa em pecar, quando você tem ideias de pecar, sabe o que o diabo faz? Te dá as condições. Tem uma frase genial do pastor Billy Graham, que é a seguinte: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Você planejou fazer pecar, fazer o mal, o diabo vai dar as condições. Aí preparar rapidinho. Às vezes a gente pensa, né, que o diabo é um chifrudo com um garfo, um rabo grande, né, uma coisa horrorosa. Ok, por vezes, pastor Marcelo, o diabo se apresenta como uma mulher linda, como um homem bonito, como uma pessoa cheia de recursos, cheia de facilidades. Por vezes ele se apresenta de uma forma sedutora, bonita, cheirosa, atraente, inteligente, fala mansa. Aí você embarca. E embarcou para uma viagem de sofrimento, de culpa. E meus irmãos, o diabo, deixa eu te falar uma coisa, o diabo, ele é o pai da mentira. Então ele sempre diz o seguinte: olha, faz que não vai dar nada. Pode fazer, começa a fazer, não vai dar nada. Mas depois ele mesmo vai te delatar. Ele mesmo vai trazer aquilo para te humilhar, te constranger e destruir você. Então não brinque com isso, não brinque. O diabo sempre tem um barco convidando você para ir para longe de Deus. E na história, o filho foi para longe de Deus. E lá sofreu. Perdeu tudo, foi viver com os porcos, até que um dia ele decidiu voltar para casa. E aí, Eduardo, tem aqui uma ironia que Jesus coloca no texto que eu acho extraordinária. Qual é a ironia, Paulo? A ironia é a seguinte, André: aquilo que era bom, que era viver longe do Pai, tornou-se ruim. E aquilo que era ruim, que era viver na casa do Pai, tornou-se bom. E ele quer voltar agora. Primeiro ele sai, porque ele pensa que saindo, se distanciando, aquilo vai ser bom. Mas ele descobre que não é bom, que é ruim. Ele descobre que ele era feliz e não sabia. Ele descobre que ele tinha mais do que ele imaginava. Ele descobre que ele tinha muito mais. Mas aí, ele caiu em si. E de repente, ele resolve voltar para casa. Ele reconhece que o ruim, que aquilo que ele pensou ser ruim,
na verdade, era muito bom. Ei, olha para mim aqui agora. Às vezes você é aquela pessoa que acha que a tua vida é ruim, que o teu trabalho é ruim, que a tua casa é ruim, que o teu filho é ruim, que a tua mulher é ruim, que o teu marido é ruim, que a tua igreja é ruim, que a tua cidade é ruim, e aí você começa a achar que tudo é ruim. Ei, cuidado! Você pode estar sendo feliz e não percebe. Você pode estar tendo do melhor e não está percebendo isso. E eu espero que você não tenha que perder o que você tem para valorizar o que você tinha. Ei, cuidado! Nessa história Jesus mostra isso. Aquilo que parecia ruim não era ruim. E aquilo que parecia bom não era bom. Cuidado. Mas lembra que Jesus contou essa história para falar, para mostrar uma face do Pai. Ei, não forme uma imagem de Deus só a partir dessa parábola. Você vai ter uma imagem parcial de Deus. Mas essa parábola revela uma face de Deus, algumas características de Deus. E revela que um pai que ama, um pai que espera, um pai que tem misericórdia, um pai que acolhe. Quando eu olho para essa parábola, eu me lembro que o amor é paciente. Porque nessa parábola Jesus quis dizer o seguinte: o pai é paciente, o pai esperou o filho. Interessante, acompanha comigo aqui, que Lucas 15 tem 3 parábolas. Começa primeiro com a parábola da ovelha perdida. Você lembra o que acontece na parábola da ovelha perdida? Quando a ovelha se perde, o que o pastor faz? O que ele faz? Ele vai atrás da ovelha. Ele vai atrás da ovelha. Ok. Depois, na parábola do filho pródigo, quando o filho se perde, o que o pai faz? Espera. Não vai atrás. Quem está certo? O pastor da parábola ou o pai da parábola? Quem está certo? Os dois. Como assim? Porque a resposta é: depende do momento. Depende de você discernir em Deus. Vai ter momentos que você vai ter que ir atrás. Tem momentos que você tem que esperar. E na mesma história, Jesus conta de um pastor que vai atrás da ovelha e de um pai que aguarda o retorno do filho. Nenhum está certo e nenhum está errado. Aqui tem um princípio. Há momentos que eu devo esperar. Esperar com paciência. E há momentos que eu devo ir buscar aquele que se afastou. Mas o amor é paciente. E sabe, meus irmãos, nessa história, Jesus, quando ele quer apresentar o Pai, ele faz uma menção muito especial. Ele fala o seguinte: que de repente o filho caiu em si, e o filho se lembrou que tinha um pai, e um pai que o receberia de novo, um bom pai. E ele então volta para o pai. Antes de falar do pai, queria que você ouvisse um pedacinho daquela canção. Rodrigo, canta para nós. Tu és um bom pai. Porque essa é uma face de Deus. Tu és o bom pai. É quem tu és. É quem tu és. Obrigado, Jesus. É quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Esse é o nosso Deus. Ele é um bom pai. Tu és um bom pai. Sim, Deus, tu és. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Obrigado, Rodrigo, por
nos inspirar com essa canção. Mas o texto diz que o filho volta para casa, na história que Jesus contou. E Jesus faz um destaque nessa história, que você precisa compreender. Na cultura judaica, nos tempos bíblicos, um pai jamais corria em direção a um filho. Talvez você vai se lembrar do seu pai, e você vai ver que o seu pai também não era alguém muito afetuoso, que corria, que abraçava. Talvez você foi criado por um pai que não era muito afetuoso. Eu conheço muitos homens que dizem isso, né? Mulheres, olha, meu pai nunca correu para me dar um abraço. E na cultura judaica, isso não era comum. Não era. E Jesus sabia disso. E ele agora rompe um paradigma. Ele apresenta um pai que os judeus não conheciam. Ele apresenta um pai que toma a iniciativa e corre para abraçar o seu filho. Ele corre. Ele corre. Pensa, meus irmãos, aquilo deixou os judeus ali. Como assim? Deus, o pai correu? Sim, o pai o avistou e correu. E Jesus não disse que o pai foi lá xingar ele. Olha só, agora está voltando, seu miserável. Não, Jesus disse que o pai correu, o abraçou e o beijou. Isso é misericórdia. Oh, isso é amor no nível hard. Isso é um amor além daquilo que nós conhecemos. Isso é um amor que constrange. Rodrigo, nós cantamos aqui aquela música, quem é esse que com seu olhar nos constrange? Eu me lembrei dessa imagem. Para nós um pedacinho daquela música. Quem é esse que com o olhar nos constrange? Olhar não é um olhar de reprovação, não é um olhar de condenação, mas é um olhar de dizer, que bom que você está voltando. Quem é esse que vem? É o Pai. É o Pai. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Meu irmão, um olhar que constrange por amor. O olhar de Jesus, quando olha para nós, diz, meu filho, não faça isso. Meu filho, vem para mim. Meu filho, volta. Meu filho, eu te perdoo. Meu filho, eu te amo. Meu filho, eu não desisti de você. Meu filho, não acabou a história. Meu filho, tem um final feliz ali na frente. Meu filho, o olhar que nos constrange. Quem é esse? É o Pai. É o Pai da parábola. E o texto termina dizendo que o pai, além de correr, de olhar, de abraçar, de beijar, o pai dá 3 presentes cheios de significado para a cultura judaica. Naqueles tempos, meus irmãos, hoje tu dá uma roupa nova para alguém, talvez a pessoa nem vai valorizar, já tem um monte de roupa em casa, né? Não, mas nos tempos bíblicos, uma roupa nova era sinal de prosperidade. E imagina que Jesus disse o seguinte, olha, esse menino vinha, ele vinha de longe, que ele tinha cuidado de porcos, ele vinha já então com uma roupa mais simples, roupa de escravo, e agora ele chega em casa e o pai diz, traga uma roupa nova. Meus irmãos, olha para mim aqui, guarda isso, na casa do pai tem roupa nova para você. Oh, amém. Tem roupa nova na casa do pai, tem roupa nova. E roupa nova na cultura judaica é prosperidade. Ali o pai disse, filho, eu te recebo de novo. E como disse Jesus, eu quero que você tenha vida e vida em abundância. Eu te recebo para uma vida abundante, uma vida de satisfação. Além da roupa nova, o texto diz que o pai diz, tragam sandálias. Sandálias. Meus irmãos, nos tempos bíblicos, quem tinha sandálias eram as pessoas livres. Os escravos não tinham sandálias. Os homens e as mulheres livres andavam com calçados.
E aqui, o Pai, Jesus está dizendo o seguinte, que quando você volta para o Pai te dá liberdade. Pastor, liberdade eu não preciso, eu já tenho. Eu nasci num país livre, eu estou livre para fazer o que eu bem entendo. Bem, Jesus fala que aquele que comete pecado é escravo do pecado, João 8. E se você ainda vive no pecado, vive preso ao pecado, lamento dizer, você ainda não é livre. E Jesus disse o seguinte em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma liberdade do pecado, uma liberdade para vencer o pecado, uma liberdade para escolher o melhor, uma liberdade para vencer a carne, uma liberdade para vencer as trevas, uma liberdade maior que ninguém desse mundo pode tirar de você. É a liberdade que Jesus nos dá. Essa liberdade que o apóstolo Paulo faz menção quando ele escreve aos Filipenses, dizendo: olha, eu estou preso, mas a minha mensagem está livre. O evangelho está indo até você. O meu corpo aqui está preso, mas o evangelho está livre. Então ele dá calçados, sandálias. E para terminar a história, ele dá um anel. Anel. Símbolo de autoridade, de identidade. Nos tempos bíblicos, as famílias mais prósperas, enfim, tinham um anel da família. Aquele anel era uma assinatura. Aquele anel tinha valor legal. Era o anel da família. Se eu vivesse naqueles tempos, eu ia ter um anel, o anel dos cabrais, né, o cabralístico. Eu ia ter um anel que ia dizer: olha, essa aqui, eu assinei isso aqui com o meu anel. E Jesus conta uma história dizendo o seguinte: olha, aquele menino que perdeu tudo, que jogou fora a herança, que envergonhou a família, ele volta e o pai o recebe com um anel. Aleluia! Uou! Tem anel, tem aliança, tem identidade, tem valor. Nós chamamos essa igreja aqui de uma família na fé, uma família que tem uma identidade. Jesus é a nossa identidade. Quando você volta para Ele, Ele diz: você é da minha família, eu tenho um anel para você. E esse anel restaura a nossa identidade. Por isso que nós cantamos aqui no começo do culto aquela canção: eu sou quem Deus diz que eu sou. E eu sou o quê? Abençoado. Canta a palavra assim: eu sou abençoado, eu sou justificado. O que mais? Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou. Em Jesus eu tenho uma identidade restaurada. Amém? Quero convidar a banda para vir para cá. E meus irmãos, a história terminou com um final feliz. Como é que termina a história? Um filho que estava longe retorna. E não é rejeitado, é recebido. É uma história de redenção, de perdão, de graça, de misericórdia, que revela uma face de Deus. A misericórdia, a graça, o amor, o Pai que espera com paciência. Ei, olha para mim aqui. Talvez o Pai está esperando o seu retorno há muito tempo. Talvez o Pai está esperando você há muito tempo, com paciência. Mas enquanto você não volta, eu lamento te dizer que não é só o Pai que está sofrendo, o Filho também está sofrendo. O Filho também sofre. Porque Jesus quis deixar claro que longe do Pai, o Filho também sofre. O Filho perde, o Filho sofre. O final feliz é que tanto o Filho parou de sofrer, como o Pai parou de esperar.
Essa é a parte linda da parábola. O pai parou de esperar, o pai correu e disse: olha, aquele que estava longe voltou, aquele que estava perdido foi encontrado, e aquele que sofria longe parou de sofrer, foi recebido de volta, com misericórdia, com amor, com o cuidado do pai. Vamos ficar em pé? Sabe, quando eu penso nessa história, nessa parábola que Jesus contou, eu me lembro de muitas coisas, e uma delas é que há muitos anos atrás, Deus nos deu uma ideia, uma visão aqui nessa igreja. Há muitos anos atrás, nós temos procurado ser fiel a essa visão. Qual é a visão? De ser um lugar para que as pessoas possam recomeçar. Há anos nós falamos isso. Esse é um lugar para recomeçar. Quem sabe você veio até aqui nessa noite porque Deus está trabalhando em você. O Pai está dizendo: meu filho, é tempo de recomeçar. Você talvez se distanciou, se afastou, se perdeu nas curvas da vida, tropeçou, mas é tempo de recomeçar. É tempo de voltar para a casa do Pai. É tempo de recomeçar. Quem sabe hoje, esse dia 5 de dezembro de 2021, pode ser um dia especial na sua agenda. Um dia de você dizer: eu estou voltando, eu estou recomeçando, num lugar onde as pessoas me recebem e me acolhem, e vão ser uma expressão do corpo de Cristo nessa cidade. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Se você nessa noite entendeu que essa palavra tem tudo a ver com você, se você entendeu que essa palavra foi ministrada para mover você a tomar uma decisão, eu queria que você agora fizesse uma oração comigo, aí onde você está. Que você dissesse com as tuas palavras algo mais ou menos assim: Senhor Jesus, eu quero recomeçar, eu quero voltar para a casa do Pai, eu não quero mais ficar distante, eu não quero mais viver longe, eu não quero mais viver afastado, distante, mas nessa noite eu me lembro que eu tenho uma família na fé, que eu tenho um bom Pai que me ama, que eu tenho irmãos que querem servir ao meu lado. E se essa é a sua decisão nessa noite, se esse é o seu compromisso, é o seu desejo, é a sua resposta ao que você ouviu, eu queria que você erguesse a sua mão onde você está. Amém. Mais alguém? Amém. 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 Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Aleluia.